a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu recebi o convite, né, da irmã, ali eu fui orar e buscar o Senhor. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Então, desde então, eu venho meditando nela, né? Amém? Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A louca, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram. Todas adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo e saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram a prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Podeis acrescentar? Vou ser breve. Quero agradecer, né, a presença do meu esposo que veio comigo, né? Ele ainda não é evangélico, mas sempre está me acompanhando, né? Então já é um bom começo, né? Então quero deixar essa palavra, mulheres, como hoje é um culto, né, voltado para o departamento, né? Círculo de oração, mulheres virtuosas, quero dizer que todas vocês são mulheres virtuosas para o Senhor, né? Então eu trago essa palavra nessa noite, e ela não é só para vocês. Antes dela falar com vocês, ela falou primeiro comigo, né? Porque a palavra, ela é espada. Estava ali orando, buscando, né? Senhor, me revela a palavra, Senhor, me revela a palavra, ali buscando pelas madrugadas, e o Senhor me trouxe essa palavra. E eu pedi confirmação para o Senhor 2 vezes, e o Senhor me confirmou a palavra. Então eu disse: é essa daqui mesmo, Senhor. Então, só me usa da maneira que tu queres. Eu quero nessa noite falar de 2 grupos de mulheres, porque diz a palavra do Senhor que eram 10 virgens, né? Todas elas estavam buscando um só propósito, né? Estavam unidas para buscar algo, né? Não é diferente como nós, né? Nós estamos aqui reunidos para buscar algo do Senhor nessa noite. Mas é uma pergunta que eu te faço nessa noite: será que você está preparada para receber aquilo que o Senhor tem para você nessa noite? Se você não estiver preparado, hoje é o dia de nós nos preparar. Porque nós não podemos chegar aqui nesse culto e sair da mesma maneira que nós chegamos. Se nós vimos na casa do Senhor, nós viemos buscar algo. E se nós vamos buscar, nós vamos levar para casa. Amém? Então, quem veio buscar algo do Senhor aqui nessa noite? Qual é a mulher que veio buscar algo do Senhor nessa noite? O que você está buscando do Senhor nessa noite? O que você quer que o Senhor faça na tua vida hoje à noite? Hoje é o tempo de você levar para casa. Hoje é o tempo de você agarrar: Senhor, eu quero. Senhor, eu vim buscar, Senhor, e eu vou levar para casa. Amém? Então diz a palavra do Senhor, né? Que essas mulheres, né, as 10 virgens, elas foram chamadas, né, para o encontro do noivo, né? Então existe 2 grupos, eu separei aqui, né? Porque a palavra, se muitos foram ler, né, muitos pregam de uma maneira diferente, né? Mas Deus, ele revela para cada um da forma que vocês irão entender, que eu vou entender, que eu entendi. Então, eu leio nessa palavra do Senhor e eu separei aqui um grupo de mulheres. O primeiro grupo de mulheres que eu separei aqui são as mulheres que adormeceram, né? Porque todas foram chamadas, irmão, eram 10. Se eram 10, era para as 10 chegar lá. Era para as 10 estar preparadas. Para quando o noivo chegar, elas estavam ali, né?
mas dizem que a 5 não estava preparado, né? Então, eu selecionei aqui um grupo, né? Irmão, muitas vezes é bom a gente ir ter grupo, né? Mas muitas vezes não é bom. Se for para algo, para buscar Deus, se for para um mesmo propósito, é bom você unir com a sua irmã. Mas quando não é, irmão, para o seu crescimento, fique de fora. Fique de fora, já ore, já peça direção para o Senhor, porque senão você vai ficar. Aqui, essas 10 virgens, diz a palavra do Senhor, né? É um advertimento, é um despertamento para mim e para você, né? A qual elas estavam ali à procura, né? Preparando, né? Quem é a noiva, né? Que não se prepara para receber o seu noivo, né? O dia mais importante da mulher é o dia que ela vai casar, né? Eu digo por experiência própria, né? Porque no dia que eu casei eu fiquei muito nervosa. Eu estava mais nervosa do que meu esposo. E a gente se prepara. Quem é essa mulher que não se arruma? Quem é essa mulher que não vai para o salão? Quem é essa mulher que não quer a melhor roupa, o melhor vestido? Imagine você se preparar para o encontro do nosso Deus. Imagine você para aquele grande dia, né? Então nós temos que estar preparados. Então essas mulheres que a Bíblia chama elas de louca, né? São as mulheres que não são sábias. As mulheres, né, que muitas vezes se reúnem ali num grupinho e ali o pastor está pregando, o pastor está falando e não está muito dando atenção, a irmã está falando e elas se reuniram nesse grupo. Essas mulheres eram 10, mas elas se separaram. Umas ficaram por um lado e as outras ficaram por outro, né? Olha a importância, irmão, de nós nos mantermos todas unidas. Porque se nós nos mantermos unidas, nós vamos chegar lá no mesmo propósito. Mas quando a gente faz a separação, quando a gente faz a acepção, algo dá errado. Aquilo que Deus ele queria te entregar, aquilo que era para vocês chegarem lá, muitas vezes não vai dar certo, porque tem que estar de acordo com aquilo que Deus quer. E diz a palavra do Senhor que essas mulheres, elas iam ao encontro do noivo, mas elas não se prepararam para o grande dia que foi a chegada do noivo. Elas queriam muito, era o que elas almejavam, mas elas não se prepararam. Mas não se prepararam porque missionário? Porque elas se ajuntaram ali umas com as outras e se separaram. Talvez se elas tivessem unido ali as 10, né? Porque Deus chamou as 10, né? E se ficasse todas as 10 juntas ali no mesmo propósito, acho que elas teriam adormecido. Acho que elas teriam ficado cansadas, afadigadas não. Mas diz a palavra do Senhor, né, que elas adormeceram. E quantas já não estão adormecidas? Quantas mulheres já não acreditam mais no seu chamado? Quantas mulheres Deus chamou, né? Talvez o Senhor já usou e hoje elas estão lá no seu banquinho dizendo: eu não sirvo mais para nada. Isso daí não é mais para mim, né? Porque elas foram tomadas pelos sonhos. Ela foi tomada muitas vezes ali porque não teve alguém para dizer: ei, fulana, desperta, amiga, desperta, olha, Deus é contigo, Deus tem algo grande na tua vida. Talvez essas mulheres que adormeceram eram aquelas mulheres, irmão, que não ajudavam nem as outras. Talvez elas estavam ali: olha, nós estamos aqui, nós estamos esperando um noivo, mas eu não sei se eu vou conseguir porque eu estou muito cansada. Talvez está tardando muito, nós chegamos aqui, talvez chegaram cedo, né? Se arrumaram, talvez já estava despenteada, talvez já estava desarrumada, porque o crente, quando Deus entrega algo na mão dele, quando Deus dá para ele, e ele, irmão,
ele não dá importância, ele começa a ficar feio na presença do Senhor. Ele começa a ficar desarrumado, ele começa a ficar desajeitado. E assim que ficaram aquelas mulheres, aquele grupo de mulheres que se separaram, começaram ali a ficar, talvez um olhava para outra e dizia: olha, o seu penteado não está mais do jeito que era, olha, a sua roupa não está mais. E aí começou uma falar para outra, e ali começou o que, irmão? Quando a pessoa fala para outra que você está despenteada, que você está desarrumada, você fica o quê? Desanima, né? Vai desanimando a outra, né? Talvez esse grupo foi olhando uma para a outra e foi desanimando a outra. E quando o desânimo vem, bate tudo. Bate o desespero, bate a tristeza, bate o sono, bate o cansaço, sabe por quê? Porque tem alguém ali que está desanimando. Tem alguém ali que não está acreditando no teu propósito, não está acreditando aquilo que o Senhor te chamou para tu fazer. E eu creio que esse grupo de mulheres é exatamente essas mulheres que a Bíblia fala de louca, de tola, de mulheres imprudentes, mulheres que não eram sábias. Né? E não, a palavra, ela dói, mas ela tem que ser pregada. A palavra, se ela não doer, ela não vai fazer efeito, né? É muito difícil alguém olhar e dizer: você é uma louca. Mas aqui a palavra está dizendo que elas eram loucas e eu não vou mudar, né? Quem sou eu para mudar o que a Bíblia está dizendo? Que elas eram loucas, né? Estava despreparada. E ali, o que aconteceu? Aquelas mulheres começaram a ficar cansadas. E ali elas adormeceram. Talvez elas pensaram assim: não, nós vamos dormir só um pouquinho. Se eu cochilar, fulana, tu me chama. Mas como que a outra vai chamar se a outra cochilou também? Como que eu vou te chamar se a outra está dormindo também? Se a outra está mais cansada? Talvez ela falou assim: não, eu vou só descansar um pouquinho. Já são 10 horas, ainda vai dar tempo. Só mais um pouquinho, talvez ainda vai demorar ainda, né? Possa ser, ficou pensando. E aquilo que elas pensaram deram errado. Porque todas adormeceram. E quando dorme, irmã, e quando morre na fé, só Jesus para levantar, né? Só Jesus. E eu vim para cá nessa noite para dizer: não dorme, não cochila. Porque se você dormir, se você cochilar, você vai perder a bênção. Aquilo que o Senhor entregou na tua mão, Ele disse que o inimigo, ele está de olho. Ele está de olho naquilo que é teu. E ele está só querendo só uma brechinha. E ele encontrou, no meio dessas mulheres, ele encontrou uma brecha, uma fraqueza. Porque quem de nós não temos fraqueza? Quem de nós não temos, irmão? Eu sou pregadora da palavra do Senhor, mas eu tenho as minhas fraquezas. Mas todo dia eu estou orando, pedindo: Senhor, eu tenho essa fraqueza, mas me ajuda, Senhor. Porque o inimigo, ele não vai me encontrar em nenhum momento na minha fraqueza para querer me derrubar. Então eu estou orando todo dia pela minha fraqueza. E com você não é diferente. Ore pelaquela sua fraqueza. Porque se você cochilar, irmão, o inimigo vai roubar o que é teu. E aquelas virgens, elas eram todas virgens. E aquelas virgens, elas adormeceram. E quando elas adormeceram, lá vem a bênção. Lá vem o noivo. Lá vem ali aquilo que o Senhor tinha preparado para elas. E elas acabaram de perder, irmão. Sabe por quê? Porque cochilaram, porque dormiram, porque estavam cansadas, porque estavam desarrumadas, porque não tinha um sentido da outra para despertar elas, irmão. E eu quero dizer para você: não cochile, não dorme, irmão. Por mais que você chegue na casa do Senhor, ore e vigie na presença do Senhor. Porque a palavra nessa noite é vigilância, é oração, é perseverança para você, para mim e para a tua vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui eu vejo mais um grupo de mulheres. Mulheres sábias, mulheres virtuosas, mulheres prudentes, mulheres de oração, mulheres que ficam em vigilância, mulheres que estão sempre preparadas, mulheres que podem
a outra chegar e dizer: ei, mulher, tu tá feia. Você pode me achar feia, mas Jeová me acha bonito, aleluia. Mulheres, aleluia, que às vezes parece que a outra te quer te colocar para baixo, mas quem tem Jesus não te coloca para baixo, não. Quem tem Deus, quem ora, quem busca, não é qualquer um, irmão, que vai apagar o seu brilho, não, aleluia. Nós somos mulheres virtuosas e o Senhor nos chamou para pregar a palavra dele, para levantar aquelas mulheres, aleluia, que estão querendo cochilar. Mas eu digo para você nessa noite que você não vai dormir, não. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar. Sabe por quê? Porque essas mulheres que estão aqui atrás não vão deixar. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós oramos 24 horas para nós dizer assim: Senhor, sustenta aquela irmã. Senhor, dá força para aquela irmã. Ela não tem, Senhor, mas eu tenho, Senhor. Ela não pode orar, mas eu oro, Senhor. Levanta ela, Senhor. E essas 5 virgens, irmão, elas eram exatamente igual eu e você. Era aquele grupo de mulheres que dava força uma para outra. Que às vezes ela chega assim: olha, irmã, nós estamos aqui, sabe para quê? Para esperar um noivo. Nós estamos arrumadas, nós estamos preparadas, e você vai chegar lá junto comigo. Eu não vou sozinha, não. É aquela mulher que dá força para outra. Irmã, mas eu tô assim, meu cabelo. Não, vem aqui que eu vou ajeitar o teu cabelo. A minha roupa tá... Não, peraí que eu vou ajeitar a tua roupa. Não é por isso que você vai deixar de ir no culto, não. Preocupada com a outra, irmã. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter a preocupação com as nossas irmãs. Nós temos que ter o mesmo cuidado como Cristo tem cuidado de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Ah, irmã, mas é meia-noite. Mas você não vai cochilar, não. Eu não vou dormir, eu não vou deixar você dormir, não. Pode acordar, pode despertar. Porque na hora que o noivo chegar, eu e você vamos estar preparadas. Mulheres de oração é desse jeito. Mulheres que oram, mulheres vigilantes, mulheres prudentes, é assim que elas fazem. Elas passam força, elas podem estar aqui cansadas, elas podem sair de lá da casa dela com um problema ali, mas quando ela chega, problema fica bem ali fora, porque agora eu vim adorar o meu Deus. E não é você que vai fazer eu impedir de adorar o meu Deus, não. Pode ficar aí, porque eu sei que na hora que eu sair dali, ele vai estar resolvido. Mas eu vou adorar o meu Deus, não importa. E esse grupo de mulheres eram essas mulheres que davam força, que davam coragem uma para a outra, que dizia: olha, mulher, não cochila não, vamos ficar aqui. Olha, e se por acaso a outra estiver quase cochilando, irmã, ei, desperta, irmã, não dorme não. O que nós viemos fazer aqui? Esperar o noivo. Pois então, mulher, sacode aí ela, vai sacudindo a tua irmã. Irmã, tem oração. Irmã, tem escola bíblica. Irmã, tem evangelismo. Irmã, tem isso, tem aquilo. É assim que nós mulheres nós temos que ser. Ajuda aquela que é mais fraca, aquela que não entende, aquela que não sabe cantar, aquela que está começando agora. Nós, né? A Bíblia diz que as mais velhas ensinam a mais nova, né? E nós temos essa incumbência de ensinar, porque eu não cheguei aqui já aprendendo, não. Eu aprendi com as mulheres me ensinando, com a minha mãe me ensinando. Depois veio as mulheres do ciclo de oração para me chegar aqui. Mas sozinha você não aprende. Você não chega lá, você tem que ter a ajuda de alguém. Você tem que aceitar a ajuda de alguém. E essas mulheres, elas ajudavam uma a outra porque elas queriam. Ela foi chamada para isso. Poderia todas as 10 chegar lá, mas o Senhor, Ele tem seu escolhido. Ele sabe quem é que não vai desistir. Ele sabe, irmão, que por mais que cansada que nós estamos, nós não desistimos. Tem gente que não precisa nem se cansar. Já está dando desculpa, não vou não. Hoje não, pastor, que me perdoe, mas hoje é culto do ciclo de oração. A irmã fulana vai estar lá, pastor, não vai sentir a minha falta, vai sentir a tua falta sim. Não se esconda não, venha. Ah, mas
eu tenho um evangelismo, eu não vou não. É porque no outro sábado eu fui, agora eu não vou não. Ei, é toda hora. Quem pega a mão no horário não pode olhar para trás não, irmão. Não adianta que o pastor, ele não vai pastorear sozinho, vocês são uma ovelha. Ele precisa de vocês e vocês precisam dele. É um conjunto, é um ajudando o outro. Nós precisamos um do outro, porque sozinho nós não conseguimos. E essas mulheres aqui, elas precisavam uma da outra. Porque eu tenho certeza que até meia-noite, irmão, para esperar arrumada, mulher é difícil, né? É muito difícil, eu digo, porque eu me arrumo. E quando eu vinha ali com meu esposo, eu já vinha cansada já. Eu já vinha, ai meu Deus, já estou com vontade de tirar essa que está me agoniando. Aí eu, Jesus, mas eu vou aguentar, eu vou para tua casa te adorar. Eu vou sair de lá, da minha casa para te adorar, mas eu vou suportar o calor, eu vou suportar o cansaço e vou fazer aquilo que o Senhor me entregou para fazer, né? Agora imagine nós ficar aqui até meia-noite, né? Aí uma já começa a se escorar na outra, a outra já começa a querer ir no banheiro, a outra já começa, e aqui o culto está acontecendo, e o Senhor está falando, e a irmã já começa a sair, e o menino já começa a andar pela igreja, e você já fica cansado quando pensa que não, já está lá fora e já perdeu a bênção. Então não saia não, fique até o final, fique até o fim. Faça que nem essas virgens, elas ficaram. Elas disseram, não, nós vamos ficar. Não cochila não, não dorme não. Talvez algumas delas estavam cansadas, poderia, né, cansar. Ei, irmã, bora. Desperta aí. Olha, já tá, falta 10 para meia-noite, daqui a pouco, né? E nós temos que estar o que, irmã? Com as lamparinas acesas, com azeite. Nós temos que ter reserva, irmão. Nós temos que buscar a presença, porque o óleo representa o Espírito Santo, o azeite na nossa vida, e sem ele nós não fazemos nada. Sabe por quê? Que aquelas virgens, elas adormeceram? Porque elas não tinham mais o azeite, porque elas não tinham mais a presença do Senhor, do Espírito Santo. Porque quando você tem a presença, quando você tem o azeite, por mais que você queira cochilar, o Espírito Santo te dá. Ele te levanta, ele te sacode. E ele diz, não dorme, não cochila. Ele não deixa tu dormir. Ele não deixa você ser envergonhado. Mas quando a presença do Senhor, o Espírito Santo, o azeite sai. Acabou, irmão. É morte na certa. É difícil. Sabe por que eu estou falando isso? Com experiência própria. Sabe por quê? Porque eu passei 5 anos desviada nos caminhos do Senhor. Mas foi 5 anos apanhando. 5 anos. Não é 5 dias. Que eu deixei. Por causa que eu fiquei viúva. E quando meu esposo faleceu, eu desviei da casa do Senhor. Eu falei, Senhor, por que você está fazendo com isso comigo? Eu só tinha 30 anos e fiquei viúva. E eu não aceitava isso aí, porque ele, né? Não se apoie, irmão. Não tenha com ninguém como um guia, não, porque o ser humano, ele é falho. Tenha o Senhor como teu guia. E eu me apoiava muito dele quando Deus tirou. O Senhor disse, tu vai aprender a sobreviver sem ele. Tu vai aprender a depender de mim. E eu passei 5 anos e foi os anos mais difíceis. Foi tão difícil vir para a casa do Senhor que eu vim pela dor. Deus tirou tudo. Deus só não tirou, quase tirou um filho meu. Quase tirou uma filha minha que tem 15 anos hoje. E ele falou, eu te dou mais uma oportunidade. Tu quer vir pelo amor ou tu quer vir pela dor? E eu falei, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Porque se tu me der uma oportunidade, Senhor, eu não quero fazer mais outra coisa na minha vida a não ser te obedecer. Mulheres, obedeça. Obedeça. Primeiro o Senhor, segundo a sua liderança. Muito bom você obedecer, porque aquelas virgens, elas obedeceram.
Elas estavam preparadas. Elas estavam com suas lâmpadas. Elas tinham azeite, elas tinham reserva. E nós temos que buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas não foram só as mulheres que dormiram. Logo mais aqui em seguida, em Mateus, vai dizer que o Senhor, ele saiu para orar e ele deixou os discípulos. E quando ele voltou de orar, os discípulos estavam o quê? Dormindo. Estavam dormindo. Né? Então o que nós não pode fazer é dormir. É nos entregar. Nós não pode cochilar, irmão, porque se nós cochilar, porque o Senhor disse que vai ser num abrir e piscar de olho, nós temos que estar preparados. Porque o Senhor, qualquer momento, Ele vai chegar. Ele vai descer e Ele vai arrebatar a sua igreja. E muitos já desistiram. Porque eu, desde pequenininha, da idade da minha neta, que minha mãe me levava para a igreja, e eu ia dizer: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E eu dizia: cadê que ele nunca voltou? E hoje eu estou com 43 anos e estou aguardando. A qualquer momento ele vai chegar, porque uma promessa ele prometeu e ele vai cumprir. E que eu quero dizer para você nessa noite, mulher: vamos nos preparar. Eu sei que talvez tem mulheres aqui que estão começando agora. Talvez você não entenda muito, mas eu digo para você: fique. Porque amanhã depois você vai entender o que o Senhor Ele quer na tua vida. Obedeça a sua liderança, seu pastor. Ajude a liderança. Ajude essa mulher do círculo de oração. Porque você não sabe, irmão. Eu sou segunda da missionária Juliana, mas eu já fui primeira também na Comadé. Irmão, você não sabe o preço da responsabilidade. Você não sabe o que é sentar nessa cadeira. Você não sabe o que é pregar aqui na frente. Tem um preço a pagar. Você não sabe o tanto que o pastor ele tem que orar pela minha e pela tua vida. Você não sabe o tanto que essas mulheres, ela ora pela tua vida, para que tu fique de pé, para que tu não saia. Muitas vezes nós sacrificamos até nós mesmos por amor a você. Eu digo por experiência própria. E eu trago essa palavra para você nessa noite. Vamos fazer que nem aquelas 10 virgens. Todas elas foram escolhidas, mas só 5 foi ao encontro do noivo. Porque diz a palavra que à meia-noite, irmão, pode ser qualquer hora. Por isso que você tem que estar preparado. Se prepara, mulher. Se prepara, a igreja, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Porque diz a palavra que foi meia-noite, mas talvez possa ser ao sair daqui. Talvez você possa estar dormindo e a trombeta tocar. E quando ela tocar, nós temos que estar preparados, porque aqui foi a meia-noite. A hora marcada foi a meia-noite, e quando foi meia-noite houve-se um grito. Aí veio o noivo, e elas levantaram, estavam todas preparadas, e aquelas começaram a ficar atordoadas, porque o crente, quando não está preparado, ele fica atordoado, ele fica todo perdido, e ela estava toda perdida, não sabia mais nem onde estava e nem o que estava acontecendo, porque estava o quê? Adormecida, desapercebida, né? E quando elas levantaram, elas perceberam, e elas foram até onde? As prudentes: dai-me um pouco do teu azeite. Irmão, tenha reserva, irmão. Tenha reserva. Tenha o suficiente na sua lamparina. Tenha o suficiente, busque. Porque quando você tem para oferecer para alguém. Você tem para ajudar alguém. Você tem para emprestar para alguém, para doar para alguém. E quantas mulheres, irmãos, estão sem azeite? E quantas mulheres estão dormindo? Eu ando por aí, mas a irmã Juliana e nós chegamos em casa de mulheres que quando elas falam, irmão, dá pena. A gente chora, a gente ora, a gente chega, estão apagadas. E elas falam: olha,
Eu já fui líder do círculo de oração. Olha, eu já fui levita na casa do Senhor, mas hoje, olha como é que eu estou. Porque faltou, sabe o quê? Porque dormiram, porque cochilaram, porque não acreditaram, porque o inimigo conhece o teu ponto fraco, aleluia. E quando ele conhece o teu ponto fraco, ele vai trabalhar ali. Na hora que ele achar uma brecha, ele vai entrar para tentar te derrubar. Por isso que nós, o Senhor disse, vigiai. Primeiro vem a vigilância, depois vem a oração. Porque tem crente que só ora, mas não vigia. Mas a palavra é vigilância e oração. E perseverança, porque se aquelas 5 virgens, ela não tivesse perseverado, ela não tivesse ali preparada, ela não tivesse querendo realmente algo que elas almejavam muito, elas teriam cochilado também. Mas elas não dormiram. Elas ficaram acordadas. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Eu estou preparada. A lamparina não vai se apagar. E elas estavam passando força uma para outra. E eu vim te dizer nessa noite. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, não desistir. Não desiste ainda que esteja difícil. Não desiste não, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para um propósito. É difícil, missionária, eu sei. Eu tenho experiência de sobra. Se eu for contar o meu testemunho, nós vamos passar a noite todinha aqui. Sabe? Mas sabe por que hoje tudo eu passei? Para mim estar aqui hoje eu entendo. E se eu passei, se eu venci, você também vai vencer. Você também é uma mulher virtuosa. Você também é uma daquelas que o Senhor chamou. E Ele diz para você não cochilar. Para você não dormir. Porque se você dormir, o inimigo está aí à porta, esperando a tua fraqueza para tentar te tirar da presença dele. E tenha consigo o azeite. Tenha consigo a presença do Espírito Santo. Tenha consigo sempre a presença, porque sem ela nós não somos nada. Sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada. Então eu quero deixar essa palavra para você. Ajude a sua liderança. Conte comigo, porque a partir de hoje eu também estou orando por vocês. Ore também pela missionária, ore também pelo círculo de oração, mulheres virtuosas. Porque nós precisamos unir nossas forças umas com as outras, porque sozinha nós não vamos conseguir. Sozinha nós não vamos conseguir. Irmã missionária, eu não sei cantar, mas você sabe dobrar o seu joelho e sabe orar, não sabe? Ah, missionária, mas eu penso uma mulher que não sabe cantar, sou eu. Eu já estou até com medo, porque a missionária falou para mim, olha missionária, a senhora comece já a ensaiar. Porque a missionária Rita está indo embora e ela que sola o hino. E nós estamos precisando de mulheres aqui. E o círculo de oração não vai ficar sem cantar, não. E eu já estou ali no meu playback ali. Tem hora que eu canto desafinado. Tem hora que o meu esposo, minha filha, mas eu já estou tentando. Tente, irmã. Como é que você sabe se você não tentou? E não deixe ninguém apagar o teu brilho, não. Dizer, você canta na minha irmã, eu não estou cantando para agradar você. Eu estou cantando para glorificar o nome do Senhor. A honra é para Ele, a glória é para Ele. E quando a irmã estiver aqui na frente cantando, ajude você que sabe. É um hino difícil, mas vai cantando com ela, vai ajudando ela e ela vai dizer, olha, a irmã está me ajudando, ela vai, aprender. Se ela canta no playback, ajude ela também. Aquela que tem vontade, ajude ela também. Aquela que gosta do hino da harpa. Eu gosto muito de hino da harpa. Não gosto muito de playback, mas eu já estou cantando no playback também. Pedindo para Deus, não unge minha voz, Senhor, que eu quero cantar. No círculo de oração não pode parar. Se tem uma coisa que não pode parar, é o círculo de oração. Porque nós somos a coluna. E a coluna, ela é a parte mais forte, né, pastor, da igreja? É a coluna que sustenta toda a casa. Ela segura. Então nós somos a coluna da casa.
E a coluna, ela sustenta tudo isso aqui, ó. A nossa oração, ela sustenta a tua casa, a minha casa, o nosso pastor, a cidade, a nação, porque nós estamos orando, porque nós somos a coluna. Então eu quero, na próxima vez que eu tiver a oportunidade, que vier aqui, eu quero ver essas mulheres orando. Eu quero ver essas mulheres louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Não quero ver mulher aqui desistindo, não. Não desiste, não. Não cochila, não. Não dorme, não. Porque eu não vou deixar. E eu tenho certeza que a líder dessa igreja, ela não vai deixar também. E a partir de hoje, vamos ser prudentes. Vamos ser mulheres sábias. Vamos ser mulheres corajosas. Vamos ajudar aquela que está mais fraca. A irmã não veio, vamos visitar a irmã não veio. A irmã está com problema, vamos lá ver o que a irmã tem. É assim que nós fazemos, porque quando o grupo se une, eles não dormem, eles não cochilam. O noivo chega e ele diz, eu estou preparado. Quando diz, a lâmpada já está ali, ó, clareando o caminho. Então é essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada uma dessas mulheres.